Opa, um grande abraço para você ligado no Rápido no Ar. A gente começa com as informações da Internacional e os dois reforços já se apresentaram ao técnico Ademir Fezan. Tanto o Matheus Guimarães, 23 anos, veio do Azures, revelado pelo Brasilis, jogou na Ponte Preta, passou pelo Brasil de Pelotas, é um atacante muito alto, de 1,82 m. E o outro reforço internacional, que a gente fala, né? Jogou no Real Madrid, o Galvão, de 26 anos, que foi revelado pelo São Paulo, vendido ao Real Madrid por 10 milhões de reais. Depois acabou passando pelo Real Madrid B, emprestado por clubes da Europa, foi emprestado ao Santos, jogou só no Sub-23, e aí quando terminou o contrato dele de empréstimo com o Santos e terminou o contrato com o Real Madrid, ele foi para o Azures, do Azures emprestado ao Caxias, teve a oportunidade de enfrentar a Inter no mata-mata de 2023 e acabou com os dois jogos, e o Galvão disputou esta Série D pelo Azures. Como o regulamento permite que os times classificados contrate jogadores dos times que não avançaram, a Inter foi buscar essa dupla do Azures, tanto o Matheus Guimarães quanto o Galvão. E olha, não duvido que os dois já joguem como titulares na partida de domingo contra o Marcílio Dias, às 19 horas, em Itajaí. Porque, olha, o Galvão tem na meia como concorrentes Claudinho, que está voltando de lesão, e o Michel Paulista, que é muito bom, tem 17 jogos, tem 3 gols, tem 2 assistências, tá bem o Michel Paulista, mas eu acho que ele vai com o Galvão, até por ser um mata-mata, tá? E na frente, o Lucas Douglas muito provavelmente seja vetado pelo departamento médico com um entorse no tornozelo esquerdo, tá? O quadro vem evoluindo, mas ele ainda sente dores, passou por exames, mas não treinou. Então o Lucas Douglas deve ficar de fora deste primeiro jogo do mata-mata. Aí o Matheus Guimarães aparece como candidato, porque quem que ele tem como concorrente? O Vinícius Leite. Mas eu acredito que o Matheus Guimarães tenha grandes possibilidades também de começar a partida como titular. A Inter viaja sexta-feira, tá? É meio-dia para São Paulo. O voo sai de Congonhas às 4 horas da tarde e o jogo é no domingo. Falando em Lucas Douglas, ele entrou para a história, né? Ele está entre os 10 maiores goleadores da Inter no século XXI. Ele marcou 12 gols já em 52 jogos. O primeiro da lista é o Fernando Russi. Ei, Fernando Russi, meu amigo, 28 gols fez o Fernando Russi. O Tom, o Barba Assassina, fez 26. E o Maranhão, com 19, completam o top 3. Fernando Russi, Tom e Maranhão completam aí o top 3. O Lucas Douglas é o 10º com 12 gols. E olha que o Miguel Bianconi tá dando 7, hein? Já tem 10. Falando em Miguel Bianconi, ele marcou um gol histórico para a Inter na vitória contra o Botafogo em Ribeirão Preto por 2-1. Ele marcou 2 vezes. No primeiro, um passe do Lucas Douglas, gol dele. No segundo, levantamento do Edson Júnior e gol de cabeça do Miguel Bianconi. Ele chegou a 400. A Inter, né? 400 gols fora de casa no século XXI. E o gol tinha que ser dele, Miguel Bianconi. Estou vendo aqui, junto com o Kina Mercúrio, a gente fez o levantamento. A Inter como visitante no século XXI, 370 jogos, 97 vitórias, está chegando a 100ª. 107 empates, 166 derrotas. A Inter marcou 401 gols, sofreu 549. Então, parabéns a Miguel Bianconi por mais uma marca. Olha, o Danilo Maluf, presidente da Inter, esteve na CBF terça-noite, por isso que ele não acompanhou no Limeirão o empate Inter e Francana, tá? Ele foi recebido pelo Samir Chaud, que é o presidente da entidade, teve uma reunião com todos os representantes dos times classificados para o mata-mata da Série D. Então teremos VAR a partir das oitavas de final. Rapaz, eu estava vendo ontem, amanhã eu vou trazer com mais detalhes, mas a promessa era de que árbitros renomados de Série A apitassem esses jogos importantes da D. Mas eu vi lá, olha, eu não consigo nem lembrar o nome, que eu acabei não anotando aqui,
Leonardo, alguma coisa do Mato Grosso. Eu nunca ouvi falar do Leonardo, mas ele vai apitar e boa sorte para ele. Mas aí a gente fica pensando, né? Poxa vida, tem tanto árbitro bom e conhecido, mas quem sabe o Leonardo faça um bom trabalho. Ele que vai apitar Internacional e Marcílio Dias no Sul. É um jogo de muita pegada, é um jogo com 6 mil torcedores, é um jogo com frio, expectativa até de chuva. Então vamos aguardar. Então a CBF prometeu árbitros de ponta, prometeu VAR das oitavas de final. E uma boa notícia, muito provavelmente a Série D passe de 64 para 96 clubes. Aí os 32 classificados, tá? Os 32 classificados para o mata-mata teriam vaga assegurada na D do ano que vem, claro que sem exceção, sem aqueles que subirem, né? Porque os 4 sobem. Então quem se classificar para o mata-mata da D e não subir, já tem vaga garantida na Série D do ano que vem. Tomara, viu, que essa mudança seja aprovada, porque a Inter teria vaga assegurada na Série D do ano que vem, né? Mas tomara que a Inter suba, né? E que não dependa desta mudança de regulamento. Na Copa Paulista teve jogo importante ontem, do grupo da Inter, que é o grupo 2. União, São João e Botafogo empataram 2-2. O União saiu atrás, né? O Botafogo fez 1-0 com o Caio Dias. O União acabou empatando a partida com o Tales. O Botafogo fez 2-1 com o Gabriel Amaral. E aos 44 do segundo tempo, o Tanque deixou tudo igual, 2-2. Bom para a Inter esse resultado. União é líder, 14 pontos. Comercial tem 13, Inter 12, Francana 7. São os 4 primeiros, 4 avançam. Aí vem Botafogo 6, Itapirense 4. Quarta que vem, ó, que duelo, hein? 3 da tarde, pelo horário, né? Torcedor dificilmente vai. E aliás, esse horário é porque a Inter achou que jogaria no sábado à noite, para ter mais tempo de recuperação dos jogadores. Se a Inter soubesse que o jogo era no domingo, tá? Que tivesse sido mudado pela CBF, a Inter não anteciparia, deixaria a Inter e União para 7 da noite. Mas agora será às 3 horas da tarde, tá? Inter e União São João. A Inter ganhando vira líder. Lembrando que nós teremos na próxima rodada também o Come Fogo, o Botafogo enfrentando o Comercial. E a gente vai ficar de olho também na Copa Paulista. No Independente, uma notícia ruim, né? A suspensão do Cauã Andrade pelo 3º cartão amarelo. Ele fez uma falta dura no meio-campo, no Breno, lateral do Tanabi, e o árbitro mostrou o cartão amarelo, é o 3º dele, tá? E olha, tava dando uma olhada, pesquisando, os 2 primeiros cartões, lembrando, a primeira fase foi realizada, os cartões zerados. Começa a segunda fase, o Cauã toma cartão por reclamação no jogo em Tanabi, que o Galo perde 2-0. Depois, contra o Acisense em Marília, reclama de uma falta não sofrida, amarelo também. Salim Fendi Chaves mostrou amarelinho para ele. Então, dos 3 amarelos do Cauã Andrade, 2 por reclamação. E ele é, na minha opinião, depois do Luan, o jogador mais importante do Independente. Ele jogou todos os jogos até aqui. Ele é muito produtivo. Ah, Edmar, quantos gols ele tem? 1. Mas ele é muito produtivo. Vai fazer muita falta Cauã Andrade no jogo de sábado contra o Mauaense, às 3 da tarde em Mauá. Tem que ganhar. O Galo ganhando, tem que torcer para o Tanabi não perder para o Acisense em Tanabi. Tá bom? Copa do Brasil, tem São Paulo em campo hoje. O Tricolor enfrenta o Atlético Paranaense, 19h30 no Morumbi. E olha que o Hernan Crespo, né, técnico do São Paulo, embalou depois que ele chegou, né? O ambiente é outro, 3 vitórias seguidas no Brasileirão e tem tudo para o São Paulo ir bem contra o Atlético, que é comandado pelo Dair Helman. O Atlético é o 11º só na Série B, não está bem o Furacão. Olha, na frente o Furacão tem 2 gringos, o Steven Mendonça, velocista e Santos, e o Viveiros, que está jogando muito bem a competição. Hoje também tem Flamengo e Atlético Mineiro, os 2 jogaram domingo, né? 1-0 para o Flamengo, gol do Léo Ortiz, e agora vão se enfrentar novamente. Arrascaeta e Jorginho devem ser poupados. Ontem deu Coringão, 1 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Corinthians teve um pênalti com o Yuri Alberto, o Everton defendeu. Depois o Corinthians abre o placar com o Memphis Depay, que era o pior em campo, mas o destino quis que o Memphis Depay
fosse o autor do gol. O Corinthians quer rescindir com ele vai lá e faz o gol no clássico. E o Palmeiras teve um gol anulado com o Maurício. Então o jogo de volta no Allianz Parque. 1 pro Corinthians, 0 pro Palmeiras. Coringão jogando pelo empate. Olha a camisa aí do CRB, que empatou 0-0 com o Cruzeiro no Mineirão. Que resultado pro CRB. CSA 0, Vasco também 0. Ei, Vascão não consegue ganhar do CSA e o João Vitor, zagueiro. Ei, João Vitor, foi expulso no fim. O Bahia ganhou do Retrô 3-2, uma pichotada do goleiro do Bahia. Lúcio Rodrigues 2 vezes e o William José, os gols do Bahia do Rogério Ceni. E o Fluminense do meu pai, Edmundo Silva, com 2 do Everaldo, ganhou do Inter no Beira-Rio pelo placar de 2-1. Bom, para fechar o nosso boletim de hoje, os melhores momentos de Inter 1, Francana 1 pela Copa Paulista no meio de semana. Teve gol do Pedro. Imagens da Federação Paulista de Futebol cedidas pelo meu querido amigo Xande da Tribenet. Imagens do Clorival. Você vê no Limeirão o que aconteceu de Inter e Francana 1-1 no meio de semana. Desde já, dê um like, curta a nossa página e vá lá no Instagram, no Edmar Pimba. Tá bom? Acompanhe aí como é que foi Inter e Francana e amanhã a gente volta. Pedrão, pimba neles! O ataque contra a defesa, né? Sem dúvida. Então, aí foi o gol da Francana e a gente vê antes do gol o que acontece. Olha essa bola na entrada da grande área, 0-0 no placar, 12 minutos. Michael Paulista, olha a bomba que ele vai acertar o travessão. Você vê que a Inter troca bem passes, ela vai se aproximando da área. Michel ganha, perna esquerda, uma bomba que a bola pega no travessão. Isso com 12 minutos. O chute do Michael. Olha o Baianinho fazendo fila na defesa da Inter, passe pro Marquinhos, que ajeita pro Marlon, que acerta a trave. Olha que chute bem colocado do Marlon. Perna esquerda, a bola na trave do Vinícius Almeida. Vamos ver aí mais uma jogada. O Bruno Henrique, centroavante da Francana, ajeita. Marquinhos tenta arriscar, a bola bate no Adriel. E olha o contra-ataque. Olha que pena que esse gol do Edson Júnior não saiu. Que jogada da Inter, que começa com o Michel Paulista. Você vai ver a inversão do Vinícius Leite para o Edson Júnior. E olha que jogada que o lateral faz. Ele recebe, escapa do Baianinho, passa pelo Tico, entra na área e chuta por cima do gol. Esse lance foi aos 34. E quem não faz, toma o lance do gol. Bola levantada na área, Adriel tenta cortar, a bola sobe e olha, o Vinícius Almeida grita minha, tá? Eu tirei essa dúvida, perguntei pros dois. O Adriel falou, não, foi erro meu. Porque ele gritou minha, eu fiquei assustado. Tentei cortar de cabeça, a bola subiu. E o Marlon fez 1-0 para a Inter, 1-0 para a Francana aos 35. Só que a Inter vai empatar. Veja de novo aí, o Tico levanta. Olha o Adriel, cabeça pro alto. E o Marlon pegou de primeira, né? E quase que salvou em cima da linha ainda o Renan. E olha o empate. Lateral cobrado pelo Renan Luiz. Mão na bola do Baianinho. Olha que infantilidade do Baianinho. O Baianinho que parece o mini Messi. Que é aquele das redes sociais. Aquele que a gente fala que parece um amigo nosso. Meteu a mão na bola. Pênalti. Indiscutível. E o árbitro muito bem posicionado para marcar esse pênalti. O Baianinho colocou a mão na bola. A gente vai ver de novo o replay. Alô, Clorival, que está nas imagens. Grande trabalho do Clorival. Bola para o Pedro. O Franklin vai chegar na jogada. E o Baianinho, que não é o da sinuca de Mauá, mete a mão na bola. Pênalti claríssimo para a Internacional. E o Pedro vai para a cobrança. Quando o Michel Paulista pega a bola, eu falo, não, Michel Paulista, seja amigo do grupo. Ajuda o Pedro. Aí ele entrega a bola para o Pedro, já estava combinado. Perguntei para o Pedro sobre isso. E ele bate muito bem. Ah lá o Xará, Pedro do Flamengo. Bola num canto, goleiro no outro. E aí o gol de Pedro. Bateu muito bem, empatando a partida. 1-1. E agora o lance que o Pedro poderia fazer, o segundo. Antes, a gente vai registrar mais uma vez que ele é abraçado pelos seus companheiros. Daqui a pouco tem um bate-papo muito legal com o Pedro. Ele falando dessa zica que saiu. Olha, todo o grupo. Pedro é de grupo, Pedro é muito querido. E o Miguel Bianconi é o melhor amigo do Pedro do elenco. Você vê que é legal como os dois se dão bem. De novo aí a cobrança do Pedro. Paradinho e tudo. Mas bateu muito bem, Marcos.
Bateu muito bem, né, Edmar? Aquela bola rasteira no canto ali, que se o goleiro pula, ainda assim é difícil de pegar, né? Porque essa bola ela acaba passando por baixo ali, mesmo ele pulando no canto, né? Olha a jogada agora. Olha aí. Motorzinho Wallace. Que judiação essa bola não entrar. Renan ajeita. Passe do Vinícius Leite. Na área. Bola ajeitada. Pedro bate de perna esquerda. Carimba a trave do goleiro Jonathan Cruz. Final de primeiro tempo, 1-1. Começa o segundo tempo. Outra bola na trave. Você vai ver um lateral cobrado rapidamente pela Inter. E o Bruno Henrique. Olha como é que a jogada é rápida. Michel Paulista pela direita. Faz o passe para o Edson Júnior, que vê a chegada do Bruno Henrique. Ajeita a perna esquerda, um foguete. Bola na trave do goleiro Jonathan Cruz. Outra boa chance criada pela Inter agora. Aos 21 minutos. Olha que jogada. Que bola, né? Que bola. Ó, falta rapidamente cobrada pelo Michel Paulista. O Edson Júnior avança por dentro e passa. Faz, Juninho! Bateu fraquinho. Defende o goleiro Jonathan Cruz. E a melhor jogada do segundo tempo. Como é que essa bola não entra? Dá uma olhada. Bruno Henrique, de cabeça. Juninho, excelente jogada. Que passe. Faz, Pedro. É a virada. Rossi salva em cima da linha. Placar final. 1 para Inter.